perigo que você tá colocando, cara. Não faz isso não, meu irmão. Olha só, vamos pegar aqui o texto, vamos para um texto que todo mundo conhece, ó. João, capítulo 1. Vamos botar aqui, ó. Não faz isso não, meu irmão. Isso aí é muito perigoso o que você está fazendo aí, né? Não, mas isso, se você disser que isso te conforta, né? Então, olha só, vamos pensar aqui, ó. Olha o que você está ensinando, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ah, cara, essa tradução aqui está errada. O verbo é o Pai? É Deus? Não, eu acho que deve ter algum artigo aqui dizendo que é um Deus. Essa tradução está errada. Mas, Igor, não tem nada em nenhum momento dizendo, né, que nenhum texto coloca ali o um Deus. Nenhum texto coloca isso, né? Ali era Deus. Ah, não, Igor, mas aí cada um crê naquilo que te conforta mais, né? O que me conforta é entender que ali era um Deus. E eu não tenho culpa se a tradução está incorreta, né? Não, Igor, mas olha aqui os originais, cara. Não tem, olha aqui as cópias mais antigas. Não fala um Deus, fala e o verbo era Deus. Cara, eu não tenho culpa, né? Se essa tradução está incorreta. Eu coloco isso na mesa, porque, mas, cara, não tem nada que mostre isso. Os textos falam exatamente isso daqui. Ah, cara, quer saber? Cada um crê naquilo que lhe conforta mais. Esse é o perigo. Então, eu posso pegar qualquer texto que eu quiser e sair deturpando o que está escrito por causa daquilo que eu acho. Você está ensinando que, ainda que eu não tenha provas que existe alguma letra, alguma palavra que esteja ali no grego, desde que isso seja para mim coerente, é o que está valendo. E se você for ver por essa ótica, então está aberta, né, para todo mundo querer entender da maneira que lhe acabe, né? Beleza, que vai trabalhar lá, tá? Fica na paz, querido. Deus te abençoe. Então vocês percebem isso. E é importante a gente colocar isso aqui em pauta. Por quê? Porque o irmão, né, ele colocou de forma aberta. Se ele abriu aqui os comentários para escrever isso, a gente tem que responder, né? Principalmente eu coloquei ao vivo. Se eu não quisesse responder também, eu ia colocar o quê? Gravado e botar só o estudo e acabou. Mas não, eu fiz isso ao vivo porque a gente precisa responder os questionamentos. Então você veja o perigo. Eu posso chegar aqui e colocar, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, eu quero que seja um Deus, cara. Aí acabou. Mas da onde você tirou isso? Aí eu tirei do próprio contexto bíblico de que só existe um Deus, né? Um Deus todo-poderoso. E aí eu parto do princípio daquilo que eu penso. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Então a gente viu ali na Peshita, a gente viu nos textos do Novo Testamento escrito por comentário judeu. Nós vimos ali no grego. Se quiser, eu abro aqui também o site do Códex Sinaítico, que é o mais antigo que tem. Eu abro, a gente lê, né? E a gente vai ver que a palavra vai estar ali, marido. Como aí também não tem um artigo definido um Deus. Então a gente tem que ver. É interessante, gente. Eu vou abrir aqui um texto e a gente tem que ser coerente com a verdade. Eu estava debatendo com um irmão. Olha que interessante. Ó, a gente tem que ser honesto quando a gente vai estudar a Bíblia. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Se o texto tem que colocar em stand-by, a gente coloca ele em stand-by. Tá? Olha esse versículo 5 aqui. Ó. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Você sabia que esse texto aqui, esse sim, está traduzido errado? Esse texto está traduzido errado. E pior, que eu fui pesquisar nos manuscritos mais antigos e, cara, o rapaz argumentou e ele está certo. Eu tive que rever
E a tradução correta desse texto, eu vou abrir aqui que a Peshita ela traduziu correto. Como que ela está então, Igor? Ela está exatamente assim, ó. Só isso aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. É só isso que está escrito. Tá? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Tá aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó, versículo 5. Não sei se vai. Deixa eu. Claro, né? Com essa tela pequenininha, nunca você vai conseguir ler, né? Vamos botar aqui, ó, versículo 5, ó. Cadê? Brincadeira, meu. Tô louco, bicho. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Esta é a primeira ressurreição. Tá lendo aí? Tá meio embaçado, mas dá para ver, né? Esta é a primeira ressurreição. É só isso que está escrito. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos não reviveram, papapá, papapá. Isso não está nos manuscritos mais antigos. Então, Igor, como é que faz? Eu me submeto ao que está escrito. Eu, durante muito tempo, preguei que esses versículos dizem o que está escrito aqui. Quando eu vi que isso não está, meu irmão, me submeti. Eu não fiquei debatendo com o cara. Não, cara, mas tem que ver, porque tem que ver, porque tem que ver. Não. Eu vi, a não ser que achem algum texto mais antigo do que esse, escrito dessa forma. Mas não tem. Então, meu irmão, eu estou errado, eu errei, retira esse versículo e eu não debato mais com você com esse versículo. E ponto final. Gente, é a palavra. É a palavra. Eu me submeti. Isso não tem muito tempo, não, cara. Isso tem umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu me submeti. Eu não vou usar mais esse versículo da forma como está escrito aí. E se usar, eu vou explicar que esse texto, parte A, não está nos manuscritos mais antigos do grego. Agora eu vou ficar, né, debatendo? Não. Né? Ele está perguntando aqui, é possível haver erros? Sim, Mateus 1 diz que são 42 gerações. Sim, são 42 gerações. E numa live eu expliquei essas 42 gerações que qual é a 42ª geração? É a descendência de Jesus espiritual. Por isso que diz que não gerou Jesus. Diz que gerou o Cristo. Cristo é um corpo de muitos membros. E ele gerou a sua 42ª geração, que é a igreja. Né? Que é a igreja. Não vai mudar, Jéssica. Não muda em absolutamente nada. Não muda em absolutamente nada, porque esse versículo 5 aí, parte A, ele está espalhado no versículo 4 e no versículo 6. Tá? Ele está espalhado ali. Quer ver? Ó? E vi tronos assentaram-se sobre eles e foi dado o poder de julgar, e as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e a palavra de Deus não receberam o sinal das suas testes, nem em suas mãos, e viveram. Ó, se viveram, teve gente que ressuscitou. E reinaram com ele durante 1000 anos. Está vendo aqui, ó? Reinaram com ele durante 1000 anos. Aqui, tá aqui, ó. Os 1000 anos aqui, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Ou seja, significa que vai haver uma outra ressurreição, que é a leitura do texto, né? Se todo mundo ressuscita aqui na primeira ressurreição, então todo mundo aqui é bem-aventurado. Percebe? Então, o versículo 6, né, e o versículo 5 está incutido aqui, ó, tá aqui, ó. Na própria leitura você entende isso, que é obrigado a ter uma segunda ressurreição, porque, ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira, significa que tem uma segunda. Então não muda nada, não muda nada. Só que esse texto aqui não tá, e eu me submeto ao que está escrito. Gente, é isso, a gente muda quando a gente tem que mudar. Só que isso não altera em nada do que nós cremos. Porque no versículo 6 fala que tem uma primeira ressurreição, né? E fala dos que participam da segunda ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte. Então não altera nada. Os 1000 anos para reinar. Está ali em cima, no versículo 4, logo no finalzinho. Não muda absolutamente nada. Só que o caminho para provar que tem uma segunda ressurreição, ela muda, já não é mais no versículo 5. Você tem que mostrar no versículo 6 e em outros textos.
tá? O caminho já não é mais tão simples, você tem que ter um outro caminho para poder mostrar, perfeito? Então, gente, cara, mostrou o texto, né? Mostrou o texto, eu olhei para o texto, eu pesquisei, eu vi, eu fui lá no grego, fui lá não sei aonde, fui pesquisar e vi que o cara falou estava correto. E eu falei, desculpa então, perfeito, eu aprendi mais com isso, eu aprendi mais, glória a Jesus, né? E eu agora, quando vou citar o versículo 5, eu já explico isso que eu estou explicando para vocês. Né? Mas isso não altera em nada do que nós cremos, porque no versículo 6, na leitura do versículo 6, você entende que esse verso daí, ele não tá, a explicação do versículo 5 está aqui no versículo 6, ó. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição é porque tem uma segunda. Sobre este não tem o poder a segunda morte, então vai ter uma segunda ressurreição. Se não, se só houver uma ressurreição, né, todo mundo que ressuscitar já estará salvo numa única ressurreição. E não é isso. Então tem que haver uma segunda ressurreição. Perfeito. Então o versículo 5, mesmo que aquela parte que está sublinhada não esteja ali, o versículo 4, o versículo 6 mostra que tem uma outra ressurreição. Né? E que existe um reinado de 1000 anos, está ali 1000 anos em cima, 1000 anos embaixo. Né? Então não muda nada. Mas assim, gente, quando a gente age dessa forma, lendo o texto, né, e fazendo as devidas correções, na sinceridade e nos submetendo a isso, ok. Aí, beleza. Mas se eu fico insistindo não, com ele, né? Imagina um debate com ele, não, cara, tá errado, não porque eu creio assim, não porque tal. Aí eu vou estar. Se eu fizesse isso, é como se eu estivesse querendo provar a qualquer custo que eu estou errado. Estou meio perdido com o assunto. Então, meu irmão, é que você chegou agora, né? Com certeza você estaria aí, né, meio que perdido. É porque eu abri um parênteses aqui, né, para poder mostrar que a questão de eu querer apenas interpretar, não considerando o que está escrito, é perigoso, tá? Tem que considerar o que está escrito. Se a gente não considerar o que está escrito, é perigoso. E a própria Bíblia nos ensina isso, em Apocalipse, no capítulo 22. Tá? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos ver aqui no finalzinho, ó. Olha o que ele vai dizer. Porque eu testifico, e todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Tá? Então, é perigoso. A gente precisa ter temor ao ler isso daí.